espere que alguém faça, faça você. Não acuse ninguém, não tenha o espírito de coitadinho. Na verdade, eu estou falando aqui, eu estou até adiantando alguma coisa da palavra. Então, abra lá em João, capítulo, colocar o óculos. Você está aí? Você está bem? Feliz? Estamos bem, nós estamos no melhor lugar do mundo. Tem as cadeiras vazias, o pastor tem que exortar, não tem jeito, mas isso não tem a minha importância nesse momento. Mas eu aproveito isso, a cadeira vazia, para exortar você que está aqui, para que semana que vem, pelo menos a cadeira que você esteja ocupada, a não ser que você esteja doente ou arrebatado. Amém? O Senhor te chamou. João capítulo 5. Havia uma festa em Jerusalém. Capítulo 5, verso 1. Você achou? Diga amém. Vamos correr um pouquinho, que eu queria ser rápido, eu espero que eu seja. Já não acho que eu nem estou sendo mais rápido que só o tempo que eu já fiz esse prelúdio aqui. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, festa em Jerusalém. Diga assim, festa em Jerusalém. Diga melhor, Jerusalém está em festa. Ih, precisa acordar assim. Vou participar da palavra com o pastor um pouquinho, só para isso, tá? Jerusalém estava em festa. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Nele havia jazia, pessoas mortas, né? Das suas enfermidades, cegos, coxos, paralíticos, estavam todos enfermos, esperando que acontecesse alguma coisa, ou seja, que as águas se movessem. Portanto, mas de vez em quando um anjo descia do céu, em tempo, agitava a água. E o primeiro que aproveitava aquela oportunidade, entrasse no tanque, uma vez que a água era agitada pelo anjo, então aquela pessoa era curada de qualquer, diga com o pastor, qualquer doença. Qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou, o que queres ser curado? Verso 7, respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém. Coitadismo, né? Eu tenho coitadinho, espírito de coitadinho terrível que abala todos os homens. Foi aqui que eu comecei a falar para vocês. Toma cuidado com isso. Temos que tomar cuidado porque isso aí está impregnado em nós. Não tenho ninguém. E ele falando aqui, não tenho ninguém também. Que me ponha no tanque, me pegue no colo, quando a oportunidade vem. Pois quando eu vou descer, outro mais esperto do que eu pega a oportunidade e pula antes de mim. E eu vou perdendo a oportunidade. Então disse Jesus, olha, levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem viu-se curado e tal. Simples, que o Espírito Santo nos dê sabedoria e entendimento para entendermos um pouco da palavra que eu vou ministrar nessa noite. Amém? Aí Jesus simplifica tudo, olha, levanta, pega isso aí e vai embora. Jesus vem, simplificou tudo e ficou ótimo. E a palavra de Deus simplifica também e fica tudo tranquilo. Toda semana acontece muita coisa, o Brasil está agitado, o mundo está agitado. Eu estava procurando algo para falar a respeito dessa agitação aqui, dessa água agitada, e eu quero falar alguma coisa aqui de uma atitude de um homem que me chamou muita atenção. Essa atitude me chamou muita atenção durante a semana. Eu fiquei impressionado com a atitude dele de homem, porque a atitude de homem que dá direção, que mostra que tem caráter, que tem palavra. Então a atitude de pessoas assim tem que ser exaltadas. Atitude de pessoas assim que nós queremos, homens desse lugar, entre parênteses, membros que sejam membros de atitude, de coragem, homem de verdade, mulher de verdade, porque nós temos uma agenda marcada com Jesus no ano de 2018, que já está pronta, e que nós vamos divulgar semanalmente, mensalmente, de acordo com as nossas forças, conforme os inimigos vão se apresentando, conforme as oportunidades vão se apresentando, conforme o anjo vai agitando as águas, nós não iremos perder as oportunidades que o Senhor vai nos conceder de colocarmos as nossas mãos no arado, na situação, para que o meu coração seja sarado e plantado nesse lugar. Você pode dizer amém e aplaudir bem forte ao Senhor? Faça aí. Esse homem que eu estou falando, a mídia hoje, os jornais, o Brasil, o mundo, eu estou exagerando, mas
boa parte do mundo, a França, a Inglaterra, a ONU, a Rede Globo, a Record, as televisões estão jogando todas as pedras possíveis nele. Inclusive, talvez, se você se leu a matéria, talvez esteja falando a mesma coisa. E eu quero falar que eu admiro essa posição. Eu admirei a postura, a atitude desse homem. E eu quero divulgar, eu quero abrir os teus olhos, porque o Brasil está cego, o mundo está cego. E quem diz isso é o pastor Rogério? Não, é a Bíblia que diz isso. Coríntios capítulo 4, verso 4, 1 Coríntios. O Deus desse século, Satanás, cegou os homens. Cegou os homens. Os homens estão cegos. E cegueira na Bíblia aponta para um sinal. É mente, não é olho, não é visão. Então, o cara mais cego do mundo, que nunca viu uma cor, pode ser a pessoa que mais enxerga nesse planeta, porque tem uma mente iluminada pela visão e pelo milagre operado pela palavra de Deus em seu coração. Então, nessa noite, eu tenho a oportunidade de ministrar um milagre no coração de cada um de vocês, inclusive no meu, para que a luz de Deus brilhe cada vez mais, até que a minha mente também comece a brilhar e, consequentemente, eu possa enxergar o óbvio, entenderam? Óbvio, o natural. O que vocês estão vendo aqui? Todos dizem, estão vendo mesmo? Um lustre, é isso mesmo. Um lustre, eu estou vendo, todos naturalmente ver. Se tivesse uma plateia de cegos, eu perguntasse, o que vocês estão vendo aqui agora, pastor? O senhor poderia nos dar alguma pista? Né? Não, são cegos, não podem ver. O mundo é assim. Então, por isso que o mundo, a mídia, em atitudes espirituais, e que aponta para algo natural, nós não conseguimos ver, pastor Evandro. Não conseguimos ver. E quando fala Jerusalém em festa, e eu queria falar desse homem, mas, assim, é um fato que aconteceu essa semana. A mídia do Brasil está comentando, está criticando muito, pesadamente, o que ele fez, principalmente a Rede Globo. Talvez alguns aqui já estejam até sabendo do que eu estou falando. Eu espero que você esteja sabendo. Mas a embaixada dos Estados Unidos, ele fica num local chamado Tel Aviv. Tel Aviv não é capital de Jerusalém, de Israel. Jerusalém é capital de Israel. Obrigado, Carlinhos. Jerusalém é a capital de Israel. Mas Tel Aviv, onde está a embaixada dos Estados Unidos. E essa semana, o presidente dos Estados Unidos, você sabe quem é? Donald Trump. Questionado, uma figura que o mundo tem tacado pedra, o Brasil. Você vai ouvir hoje à noite nos jornais, de segunda-feira, amanhã talvez, um jornal nacional, criticando a atitude desse homem, do que ele fez. O Brasil criticando tudo que ele fez, principalmente através da mídia. Ele transferiu a embaixada dos Estados Unidos, que estava em Tel Aviv, para Jerusalém, e provocou uma confusão tremenda. Os palestinos, os árabes, todo o povo dali do Oriente estão tentando, fomentou a guerra, eles estão chateadíssimos com essa atitude do presidente Donald Trump. Atitude de coragem, de responsabilidade e uma atitude de cumprir o que estava escrito na lei e previsto numa coisa que foi algo que ele prometeu. Eu quero falar dessa manchete, falarmos dessa passagem, depois orarmos e encerrarmos essa nossa palavra. Jerusalém, eu não sei, a pastora André acho que abriu aqui falando isso. Todas as coisas naturais, elas transcendem. Elas não têm, nada tem valor em si mesmo. Ela perde o sentido. Valor tem, mas a palavra não seria valor, seria sentido. Tudo que se fecha em si mesmo perde o sentido. Só tem sentido, algo só tem sentido quando ela está fora daquela situação. Jerusalém, ela só tem sentido fora de Jerusalém, fora do planeta. Quando nós estamos falando das coisas celestiais, as coisas celestiais que dão sentido a tudo é quando você transporta o teu casamento, a cidade de Jerusalém. No caso, a cidade de Jerusalém sendo transportada
para o reino da luz, Jerusalém, ela tem uma palavra, um sinal, uma mensagem. E Jerusalém significa o centro da vontade de Deus. Centro da vontade de Deus. Jerusalém, eu estou caminhando para onde? Para Jerusalém. Aí mesmo que você não entenda nada, no mundo espiritual, alguém está dizendo assim, os demônios, os anjos, estão vendo assim, ele está indo em direção ao coração de Deus, ele conhece a vontade de Deus e está indo, e nada tira ele dessa convicção de ir para Jerusalém e fazer a vontade do Senhor. Assim como Jesus foi para Jerusalém, foi exatamente ali para ser crucificado e cumprir a vontade do Pai. E aqueles dois que estavam indo para Emaús, se afastando da capital, eles estavam contra a vontade de Deus. Então, Jerusalém é algo importante, é algo espiritual, é algo maravilhoso, que fala muito a respeito do coração de Deus, da vontade de Deus. E o que acontece? Em Jerusalém, quando o presidente americano coloca a embaixada ali, ele está dizendo assim, eu estou reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel. E a Palestina luta para que aquele lugar ali seja deles, seja dos palestinos. E essa guerra já dura centenas de anos. Só que Jerusalém, nós que conhecemos a palavra de Deus, é de Israel há mais de 5.000 anos, 4.000 anos, 3.000 anos no mínimo com o rei Davi. 2.800 anos, 900 anos com o rei Salomão. Foi ali que Deus estabeleceu a capital do povo de Israel. Foi Deus que deu aquilo para ele. E sempre foi. E só perdeu Jerusalém. Os judeus só perderam essa terra, Jerusalém, quando os babilônicos foram lá, em 586 a.C., e tomaram e levaram todo mundo para a Babilônia, porque o povo estava buscando seus ídolos, e Deus permitiu que os palestinos tomassem à força a guerra e levassem escravos, centenas, dezenas de judeus. E foram todo mundo para a Babilônia, lá ficaram 70 anos, até Deus, através do rei Ciro, trazer de volta o povo. Uma figura, trazendo de volta o povo para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, estabelecer os muros, porque as portas foram queimadas, os muros derrubados, conforme diz Neemias, né? Então, Jerusalém sempre foi a capital de Israel. Nunca foi dos palestinos. Os palestinos sempre foram invasores daquela terra. Aquilo ali não é capital deles. E outra coisa, os palestinos sempre atacaram e sempre vão atacar. Não há paz naquele lugar. A guerra fomentada em Israel não tem a ver com a decisão do presidente americano. Imagina alguém que taca pedra na sua casa todos os dias. Aí eu peço para você colocar algo na sua casa e alguém de fora fica imaginando que o pastor mandou você fazer algo. E aquilo que você fez está fazendo com que as pessoas atirem pedras. Mas não foi o que o pastor mandou. As pedras estavam vindo há muito tempo. As pedras, todos os dias, os palestinos atacam Israel. Todos os dias. Mas eu não estou sabendo. A mídia não divulga. E mesmo as coisas que a mídia divulga, nós não sabemos. Mesmo quando divulga, eu não estou sabendo de nada. Nem sabia disso aí, pastor. Mesmo quando é divulgado da maneira como está sendo divulgado esse assunto que eu estou trazendo aqui para vocês nessa noite. Coisas que são divulgadas, às vezes nós não sabemos, quanto mais as que não são divulgadas. E os ataques a Israel, a Jerusalém, não são divulgados. Mas agora, nesses últimos dias, estão divulgando tremendamente, estão colocando a culpa no presidente Donald Trump, porque a culpa dele. Os palestinos estão mandando mísseis, ou estão protestando contra Jerusalém por causa do presidente americano. Não é por causa disso, amado. É por causa de outras coisas que eu vou ler aqui para vocês. Daqui a pouquinho, em Êxodo, capítulo 10, quando nós formos fechar a palavra de Deus. Você vai entender por que os árabes, por que o povo palestino, porque o mundo atira pedra em Jerusalém. Porque o mundo está em guerra contra Jerusalém. Porque Jerusalém fala algo de ética moral. Jerusalém fala sobre cristianismo. É lógico, fala como, pastor? Fala de uma maneira que transcende. Só enxerga o evangelho em Jerusalém quem consegue transcender a mensagem. Como alguém olha para uma família e encontra na família um propósito eterno de Deus, e não a família, o lugar onde eu tenho as tetas que eu vou mamar e ter prazer e satisfação no meu filho, na minha esposa. Aí quando a minha filha não me der mais satisfação, a minha esposa, o meu lar, eu abandono e procuro outra. Aquela relação de troca, de receber.
Mas a família, quando nós transcendemos para a palavra de Deus, a família é para a glória de Deus, não é para a sua. Como todas as coisas não é para a nossa, é para dele. É para que ele seja visto. E Jerusalém também, mas as pessoas não veem isso. Só vem uma guerra natural, onde um homem toma uma decisão. Mas deixa eu falar a respeito dessa decisão desse homem, porque é o que me deixa assim, impressionado. Há 22 anos, grave isso, 22 anos, há uma lei nos Estados Unidos de estabelecer a embaixada americana em Jerusalém. É uma lei. Leis é para ser cumpridas, amados? Ou leis são para serem negligenciadas? Não é Brasil. No Brasil, as leis, infelizmente, por causa dos bandidos, ladrões, criminosos, canalhas que estão no nosso poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, nós estamos num caos. Orem pelo Brasil, amados. Orem pelo Brasil. Generais estão sendo presos, um general pelo menos, está sendo preso nesse final de semana. Ele é um homem íntegro, um homem honrado, mas porque falou que o presidente da República fez do seu governo um balcão de negociações, e isso é uma verdade. Ele está sendo destituído, vai para a reserva e provavelmente vai ser punido pelo general Vilas Boas. Enquanto bandidos, ladrões estão soltos. No Brasil é assim, infelizmente as leis estão assim, mas nós podemos mudar isso, amados. Como eu mudo isso? Olha para o banco que está do seu lado, está vazio? Tá? Encha ele, amado. Coisas pequenas dos nossos lados. Como nós vamos cantar uma música que as crianças vão nos ensinar domingo passado. Coisas pequenas do nosso lado. Vamos fazer, cumprir, realizar, e nós vamos mudar. Ou nós não somos um bando que se reúne no domingo porque não temos o que fazer, vamos para uma igrejinha pequenininha, coitadinha. Não, amados, nós somos do reino, somos filhos do rei, temos uma palavra de direção, uma palavra de sabedoria. E quando eu falo essa palavra, eu olho para Jesus, olho para o reino, não olho para a sua capacitação, não olho para o quanto você deseja, eu olho sempre para o Espírito Santo, nos conduzindo e nos aquecendo. Eu não olho para o que nós podemos fazer, eu olho para que o Espírito Santo, no poder, na força dele, levante um grupo, que se multiplique, que entre numa ação, numa força de trabalho, em prol daquilo que nós acreditamos. Ou então nós não acreditamos em nada, estamos aqui, não sei o que estamos fazendo. Mas nós sabemos, amém, amados? Nós não estamos atrás das tetas, nós estamos atrás de uma direção, nós estamos atrás de um governo, nós não estamos promovendo anarquia, nós não fazemos o que nós queremos, nós somos o exército do Deus Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém? Amém? Pois bem, 22 anos, é muito tempo, não é, amados? Para uma lei ser cumprida, ainda mais pelos americanos, mas foi 22 anos. Você lembra qual foi, começou onde nisso? Nós aqui lembramos nossos ex-presidentes porque eles fizeram muitas badernas e estão aí. O último foi Dilma, que foi deposta, depois 2 mandatos do Lula, antes foi Fernando Henrique. E os americanos, você sabe quem foi? Bill Clinton, George W. Bush. Isso não precisa saber também, mas eu estou falando para você. Bill Clinton não cumpriu a lei, não transferiu a capital não transferiu a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, não fez. Quanto tempo? 4 anos. Podia ter feito? Podia. Mas não quis fazer, não quis assumir a responsabilidade, não quis mexer nesse vespeiro, não quis assumir a responsabilidade de uma lei que deveria ser cumprida. Ficou com medo da ONU, ficou com medo da França, com medo da Inglaterra, ficou com medo dos poderosos, ficou com medo de fazer isso ali, e dar uma confusão, e se for no meu governo, eu botar isso, acabar com Jerusalém, eu vou ser culpado por milhares de mortes. Eu não vou fazer isso, eu não quero fazer. Eu vou fazer igual Pilatos, eu vou lavar minhas mãos. Ele não assumiu a responsabilidade. É uma atitude grande, nobre, que envolve todo o planeta Terra. Lógico que a nossa atitude é pequena, não parece tão nobre, mas é, e ela extrapola a terra, porque nos leva para o celestial, para o reino de Deus. Atitudes pequenas, de pegar uma agenda do ano de 2018 e cumprir. Mas eu não sou presidente, eu estou falando de um homem com a postura e uma atitude que se levanta como exemplo para você. Estou falando de um rei, para não falar de Senaqueribe, né? Poderia falar de Senaqueribe, vamos falar aqui de Roboão,
Quem foi roubando? Uma linguagem nossa, atual, de um rei atual, de um presidente atual, de uma guerra atual, que está acontecendo nas nossas barbas. Eu poderia falar daquelas guerras da Bíblia de antigo, né? Há 3.000 anos atrás, esse rei aqui levantou e Ezequias, tal, restaurou o templo. Posso fazer isso? Tenho liberdade, mas estou falando algo que nos fere agora. Você vai ligar a televisão hoje, amanhã, e você vai ouvir isso que eu estou falando. Você vai ver agora. O rei atuando agora. Homens que são Davis, que estão se levantando e pode ser nosso exemplo. Então essa é uma atitude, não estou falando que Donald Trump é um Davi, mas é uma atitude de um homem que assume uma responsabilidade e não é pequena. Mas quem quer mexer no vespeiro desse? Deixa passar mais 3 anos e o próximo presidente que faça essa transferência dessa embaixada. Eu não vou fazer isso não. Nós estamos muito bem, obrigado, a economia está bem, nós estamos comendo bem, o país está avançando o emprego, os Estados Unidos está muito bem, obrigado, está ótimo, os americanos estão vivendo tranquilamente. Aí o presidente vai fazer um negócio desse, vamos deixar isso para lá. Ele poderia deixar, ninguém ia cobrar ele, amados. Ninguém ia tacar pedra, ninguém ia acusar, ninguém ia fazer, nem levantar nenhuma notícia, mas hoje é notícia no mundo todo o que o Trump fez. Mas ele assumiu a responsabilidade, uma atitude de um homem, que eu quero colocar para você, para nós aqui, uma atitude de um rei, no caso de um presidente, para ser para nós um referencial de uma atitude de alguém que se levanta numa sociedade que fala assim, eu não vou ficar paralítico, eu não sou cego, eu não estou dentro de uma jazia, dentro de uma sepultura. Não vão me colocar dentro de uma sepultura. Eu não sou cego, eu não sou paralítico. Eu tenho uma oportunidade de me levantar. A água está sendo agitada. E eu estou usando a água agitada todas a nossa agenda. Cada vez que aparece uma oportunidade, um desafio que o pastor lançar aqui, um dos pastores, nós não perderemos a oportunidade de mergulhar nessas águas. Isso é um ponto. Segundo ponto, águas agitadas não aponta só para as coisas que acontecem dentro da instituição. Águas agitadas aponta para também dificuldades que você está enfrentando essa semana. Essa oportunidade que você está enfrentando essa semana, essa crise, esse inverno, essas pedradas que você está tomando, assuma a sua posição, se levante, olhe para frente e encare isso e vença. Não seja coitadinho, não se isole. O presidente americano poderia fazer o quê? Eu não vou mexer nisso. Eu vou me esquivar, como você também. Você pode se esquivar dessa situação que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, tá, mano? Não estou aqui profeta de circunstância. Mas eu tenho certeza que coisas ruins acontecem e nos machuca toda hora. E nos deixa paralisado. Pedradas nos machucam, nos fazem chorar. Dói muito, mas eu quero dizer para você, amados, não se intimide, faça a coisa certa. Pastor, eu não sei o que fazer a coisa certa. Você sabe sim, você tem um pastor, nós temos uma orientação, nós temos a palavra de Deus, nós não somos uma igreja alienada, nós somos uma igreja séria, uma igreja de Cristo, uma igreja que sabe para onde está indo. Então você tem um líder que pode dizer para você se você não sabe o que fazer. Mas faça, assuma a responsabilidade. Não transfira, não tenha medo. Não tem ninguém que me liga. Pastor, não tem, se os irmãos me ajudassem, se alguém me visitasse, se alguém orasse, se alguém agitasse, me jogasse dentro do tanque para que eu me renove das minhas forças. Mas não tem ninguém. Amados, não espere nada de ninguém. Você não é um coitadinho. Você é uma autoridade de Deus aqui na terra, acima de um presidente dos Estados Unidos. Você é filho do rei. Você é filho do rei, a sua posição é maior do que do Donald Trump. E a sua responsabilidade também é maior. Não fique prostrado. Aquele homem estava ali há 38 anos. Talvez você esteja prostrado há 12, 15, 5 anos. Talvez uma semana, não importa. Mas não deixe o diabo te prostrar. O diabo pode prostrar a mim, pastor Evandro, pastor Sérgio, qualquer um de nós, amados. Mas quando nós não damos a oportunidade, não tiramos férias de Jesus, não tiramos férias da palavra, não tiramos férias da orientação, nós estamos guerreiros em pé na luta. Mas, vez ou outra, nós tiramos férias, né, mano? Uma facilidade tremenda. Choveu, eu tirei férias. Por que férias? Porque, amados, se nós nos reunimos todo dia, não era o caso. Mas nós não nos reunimos todo dia. Qualquer coisa tira você daqui. Não sei se você estava aqui semana passada, não quero te acusar e também não fico fazendo chamada. Mas você faça a sua própria chamada. Você estava aqui semana passada? Não precisa me responder. Mas eu tenho uns que não estavam.
Cuidado com isso, não negocie isso. É essa atitude, essa postura que você toma, que você se faz um gigante. Não negocie a orientação, não abra mão da orientação. Esse lugar aqui é lugar de orientação. Talvez esse lugar aqui não vai te dar toda semana, se você vier, vai ter que receber R$1.000, R$2.000, R$5.000, promessa, milagre, talvez você não faltasse. Esse lugar não tem uma teta para me mamar. Mas nós não somos políticos, amados. Não tem teta, mas tem direção. Não tem uma mãe que passa a mão na minha cabeça. Não, filhinho, está tudo certo. Você errou, mas está tudo certo. Mas tem um pai que a disciplina, porque é a palavra de Deus. Porque tem pais naturais que até passam a mão, mas a Bíblia diz em Hebreus que o Pai Celestial, o Pai de Deus, ele corrige e disciplina porque ele te ama. E aqui é lugar esse é o lugar da direção, é o lugar de nós nos consertarmos, é o lugar de nós tomarmos atitude, ainda que o mundo, ainda que a França, Estados Unidos, os países orientais falem mal, ainda que a Globo fale mal, ainda que os jornais falem mal, eu vou assumir uma atitude de quem está de pé diante de Deus, cumprindo a palavra do Senhor. Não importa o que os homens digam, não importa o que as nações façam. É isso que o Donald Trump fez nesses últimos dias. Tomou uma atitude, amados. 3 presidentes. Primeiro, Bill Clinton, lavou suas mãos, passou 4 anos, tinha uma lei para ser cumprida, não cumpriu. Foi mais fácil para ele. Foi o caminho mais fácil. Pode você ter nessa noite um caminho mais fácil. Mas o caminho mais fácil nem sempre é o caminho à vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus nos coloca num caminho fácil, mas é às vezes. Não quer dizer que precisa ser difícil para ser de Deus. Mas sempre tem que ser de Deus. Chegou o segundo presidente, não quero entrar em detalhes, George W. Bush. Passou 4 anos. Não transferiu. Ninguém falou nada. Mas era uma lei que tinha que ser cumprida. Ele estava errado. Ninguém falou nada. Terceiro presidente, agora, Donald Trump, nas eleições, antes de ser eleito, ele falou: quando eu assumir, eu vou cumprir algo que há 22 anos atrás, nós, americanos, votamos e autorizamos e queremos que reconhecer a capital de Israel em Jerusalém, porque quando ele transfere a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, ele está reconhecendo que Jerusalém pertence ao Senhor Jesus, que Jerusalém é a capital dos judeus. E ele falou isso antes de ser eleito, e ele foi eleito, amados. Então o povo sabia, esse cara é louco, ele vai fazer. E eu quero que ele faça. Por que eu quero? Porque eu vou votar nele. Vocês querem os criminosos presos? Os ladrões dessa nação presos? O Bolsonaro falou que vai fazer. Será que ele é louco? Então eu acho que ele vai fazer. Então vote nele. Ele vai prender. Os bandidos, eles vão ter a cadeia que eles merecem. Não quero, não é justo, direitos humanos, os bandidos ficam numa situação tão ruim dessa. Então não mate. Então não roube. Porque você quer roubar e quer pegar 150 anos de cadeia. E o Brasil te dá só 30. E se você for réu primário, se você se comportar bem, você fica só 6 anos. E se você falar que vai fazer o curso de teologia, diminui para 2 anos. E se você está sendo caçado e ainda não foi encontrado, levou 3 anos, o governo te deve 1 ano de cadeia. E você levou 150. Esse é o nosso Brasil, é a nossa lei. Ainda leva uma grana. E olha, isso não se espantem. Um salário de um presidiário é R$ 1.277. É mais do que o de um trabalhador. Isso não é justo, amados. O reino de Deus é igualdade, justiça. Isso não é justo. Aí quando vai ser estabelecida essa justiça? Só quando Jesus voltar, quando Jesus implantar o reino de Deus? Não, é agora, quando homens pequenos, que se acham pequenos, se levantam numa nação em torno da verdade. É quando homens, dentro de uma comunidade que aparentemente é pequena, mas somos grandes porque nós temos Deus, porque nós temos a direção, porque nós temos um caminho para apontar para vocês. Se levantem. Pastor, eu fico olhando para mim, eu sou tão pequeno, eu sou tão errado, eu faço coisa errada. Não, olhe para você, amados. Soldados não estão sendo chamados para lutar as coisas da sua própria vida. Nós fomos chamados por um rei, por uma causa maior que a sua. Cantamos isso também, né? Uma causa que é bem maior que a sua, que é nobre, que transcende. Levanta Donald Trump, odiado por Satanás, representado por uma elite corrupta, por uma elite que está discriminando ele. Você vai ver muita gente esses dias, essas semanas, falando assim: como é que Donald Trump faz uma coisa dessa?
Como é que o Donald Trump cumpre a lei? Como é que o homem do Donald Trump cumpre a sua promessa? Porque promessas para os homens não têm valor, lei não tem valor. E eu quero ler as 10 leis de Deus para você, antes de nós terminarmos essa palavra. Porque quando Jerusalém é estabelecida, quando a vontade de Deus, a ética de Deus prevalece. Os homens não sabem, mas quando Jerusalém é capital, está dizendo assim: honre teu pai e a tua mãe. Não mate, não cobice, não roube. É essa a mensagem que Deus está enviando através de um homem que talvez nem saiba o que está fazendo. Ele não sabe a dimensão que ele está alcançando a sua atitude no mundo espiritual. Mas nós sabemos, porque nós sabemos diferenciar a mão esquerda da mão direita. Nós não somos cegos, nós enxergamos. Nós não somos paralíticos. Pastor, mas nós aqui não somos, amados. Nós sabemos que isso aqui é um lustre e ele está à minha esquerda. E nós sabemos que isso aqui é um lustre e está à minha direita. Nós sabemos. Por que nós somos? O senhor, parece que eu penso que o senhor é o cara, né? Não sei, mas Deus abriu meus olhos e me ungiu para pregar o evangelho. Para 2, 3, uma multidão. Mas eu quero dizer para você o seguinte: se nós permanecemos com 2 ou 3, nós seremos esmagados pelo Satanás. Comendo, bebendo e sendo esmagados. Mas nós temos uma agenda que nós oramos, os pastores, para ser cumprida. Uma agenda linda de compromissos que nós assinamos. E vocês aceitam esse compromisso porque você me elegeu como seu pastor. Como Donald Trump foi eleito como presidente daquela nação, vocês me elegeram como presidente desse espaço aqui. E se esse espaço aqui tem um rei, tem governo, nada vai nos derrotar, nada vai nos impedir, porque nós não estamos brincando. Vamos cantar final de semana. A música é boa, mas a música é para nos doutrinar, mano. Nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. Vou cantar e vou chorar. A música está me doutrinando. A música está me lavando. Por isso que nós cantamos aqui, a letra é muito bem selecionada, mano. Pode até ser que o cara que fez a letra nem saiba disso, mas nós sabemos. Nós sabemos. A música está nos lavando a nossa mente e está nos doutrinando. Nunca vou te deixar, nunca vou te deixar. Tu é minha vida, tu és minha vida, tu és minha vida. Pô, não é nada disso. Mas todo domingo eu falo: tu é minha vida, Senhor, tu é minha vida. Tu és o meu propósito, tu és o meu bem maior, tu és o meu tesouro, tu és o meu tesouro. Ai, Senhor, ainda não é. Mas eu estou lavando. A música está me doutrinando, a música está me condicionando. Esse lugar está me condicionando. Está mesmo, amado. Está te manipulando para Deus. Está te orientando na posição de Deus. O pastor quer governar a sua família através da palavra de Deus. O pastor quer instruir você como você deve educar e disciplinar seus filhos. O pastor através da palavra de Deus. E se nós temos um pastor, glorifique a Deus, amados. Porque tem muitos canalhas que estão orientando da maneira errada. E tem nada a ver 2 homens se beijando, mano. Quando seu filho vê na escola 2 se beijando, vai chegar em casa, vai falar: pai, eu vi dois homens se beijando, o que o senhor acha? Ah, meu filho, isso é normal, isso é normal. Nós temos que ser tolerantes. Eles também têm a oportunidade de ter prazer e ser felizes. Vai fazer igual George W. Bush, lavar as mãos, como Pilatos? Ou vai assumir a posição? Isso é errado. Mas isso vai me chamar de intransigente, de homofóbico, que falem. Isso é errado. Os meninos, eu quero namorar e quero parto aqui para fazer sexo com a minha namorada. Todo mundo está fazendo. Faça, meu filho, é melhor mesmo. Faça aqui com a sua namorada. Pelo menos você vai estar seguro das balas perdidas. Faça aqui. Ou você vai falar assim: não, você vai permanecer virgem. Vai ser difícil, porque a vida é difícil. Ser homem, a tua atitude vai fazer com que o mundo se levante como se levantou contra Donald Trump, mas faça o que tem que ser feito. A oportunidade vai aparecer. Mergulhe nas águas e assume a sua posição. Não espere que o fulano faça por você, que Beltrano faça, que outro assuma. A responsabilidade é minha. E você foi ungido por Deus, você é capacitado. Amém, amados? Então veio George W. Bush, não fez. Agora veio Donald Trump. O que ele fez? Cumpriu, diga, pastor, cumpriu a lei. Não importa o que a Globo fale, não importa o que as pessoas falem.
Talvez muitos aqui já chegaram até com uma opinião aqui, pensando assim, caramba, o que o Trump fez, cara? O que ele fez? Não é verdade, pastor? Se nós não nos atentarmos, a gente vai falar assim, caramba, esse cara é maluco, rapaz. Fomentou a guerra. Piorou a situação dos caras. Mas deixa eu te falar, mano. O primeiro-ministro de Jerusalém está em festa. Está em festa. Sabe como é o nome dele? Filho mais velho de José, Benjamim. Benjamim, filho de José. É bom falar de José, filho de Raquel, há 4.000 anos. Não tem um Benjamim entre nós agora. Benjamim Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, pega o microfone e fala assim, eu quero falar para todas as nações que a atitude do presidente Trump nos honra Jerusalém, e não existe povo judeu sem Jerusalém. Nós estamos gratos pela atitude deles. Mas se eu falo para você que alguém bota algo dentro da minha casa, a arca de Deus, e aquela arca de Deus começa a matar os meus filhos, eu quero essa arca fora. Mas a arca é a palavra de Deus, é a lei. Não importa a lei, está matando todo mundo aqui dentro de casa, eu quero fora. Estou parafraseando uma cena. Alguém mais estudioso da Bíblia sabe. Quero isso longe de mim. Então, se Jerusalém vai ser atirado, vão atacar pedra, vão atacar mísseis, pela atitude do presidente americano, eu vou falar, Donald Trump, tire imediatamente essa sua ordem, porque vai matar muitos judeus e nós não queremos morrer. Mas eles falam assim, nós morremos, mas a capital de Jerusalém não será abalada. Nós somos felizes, porque uma nação reconheceu, e eu peço que todas as nações reconheçam, e nós não pedimos que vocês venham nos defender. Eu não quero que Estados Unidos venham me defender. Eu não quero que a Alemanha venha me defender. Eu não quero que a França venha me defender. Eu não quero que nação nenhuma venha me defender. Eu vou me defender de todos os mísseis que enviarem contra nós, porque o Deus Todo-Poderoso nos deu capacidade, tecnologia, de uma bateria antiaérea que pode detectar todos os mísseis que forem lançados contra Jerusalém. Nós não sofreremos nenhum arranhão, mas nós revidaremos a toda a pedra que foi atacada em nós. Nós vamos mandar um míssil de volta. E os nossos inimigos que se cuidem. Benjamim, irmão mais velho, mais novo, dos filhos de Jacó, irmão de José, com palavras que me admiram. Aí eu vou olhar para ele e falar assim, nós não temos Benjamins e Donalds entre nós. Nós temos, é você. Fala para o irmão que está, é você. É você. O mundo estão recriminando eles, mas nós não, mas porque nós enxergamos. Amém, amados? Glória a Deus. Entenderam o que aconteceu essa semana? Coisas sérias estão acontecendo no mundo. Êxodo. Israel, tem uma música? Vem cá, Rafaelzinho. Êxodo capítulo 20 fala dos 10 mandamentos. Não precisa abrir, eu quero ser rápido e eu vou. O Israel tem um louvor. O que significa isso para nós? É os 10 mandamentos. O que significa isso para nós? Duas coisas. Os 10 mandamentos, mas eu quero aproveitar a carona nessa palavra, terminando a palavra, eu quero pegar a carona e falar para vocês que nós temos uma agenda. Amém? Fala para o irmão que está falando, nós temos uma agenda, mano. O pastor desse lugar, se você quiser usar outro nome, o presidente desse lugar, juntos com os pastores, estabeleceu uma agenda. E não está consultando você, mas nós vamos cumprir. Fala assim, pastor, nós vamos cumprir, pastor. Porque eu sei que o senhor não é um louco, o senhor não é um pastor louco, não é um rei louco. O senhor não vai mandar matar nossas famílias, o senhor não vai mandar nós separarmos, o senhor não vai mandar a gente fazer qualquer bobagem, porque em nome do que é certo nós podemos fazer o errado. Não. Nós temos ética. Amém? Nós temos ética, nós temos um pastor que não é louco. Nós temos um pastor que pela graça do Senhor Jesus, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, me ungiu e me falou com todas as letras. Isso que eu estou falando isso aqui há muitos anos atrás. Eu só não estava entendendo direito. Mas hoje eu entendo um pouco melhor. Então, meus queridos, uma agenda nós temos ordem, nós temos um rei.
nós nos obedecemos e submetemos. E Satanás vai fugir de nós. Vai fugir da tua família, vai fugir, amado, das tuas finanças. E quando as tuas finanças forem ruins, a tua casa não estiver bom, você vai falar assim: Satanás não tem uma unha dele aqui dentro da minha casa. Eu choro, mas não é porque o diabo está agindo. É o meu Deus que está agindo na minha vida. Se eu tenho doença, tem, mas o diabo não está provocando doença nem úlcera na minha casa. Não tem capeta, não tem demônio, porque aqui nessa casa tem ordem, tem direção. Não tem o presidente Trump, tem a palavra de Deus ministrada pela boca do pastor Rogério todos os domingos. Eu não vou tirar férias da palavra, porque senão eu morro, o mundo está em guerra. Eu não posso ficar brincando em shoppings, em praia no domingo. Domingo é do Senhor. E no dia que você não estiver aqui, eu tenho certeza que você está fazendo algo bem maior, muito mais necessário, porque senão você estará aqui. Amém? Você ouviu? Você pode levantar sua mão direita? Estou ouvindo. Levante sua mão direita. Estou ouvindo, pastor. Estou ouvindo mesmo? Escutando mesmo? Com os ouvidos de escutar? Não estou te consultando. Tipo, no dia que eu tiver vontade, eu virei. Não estou consultando a tua vontade. Você não tem. No dia que eu estiver alegre, eu virei, pastor. No dia que tu estiver bem, eu virei. Não. Você virá. Você simplesmente vai cumprir. Amém? Esse é um ponto. Esse é um ponto importante para nós. O segundo ponto é esse aqui, amados. O que significa? É assim, ó. Não terás outro Deus além de mim. É isso que significa assumir uma posição. Eu não vou ter outro Deus dentro do meu coração. É isso que significa estabelecer a capital da minha vida em Jerusalém. É isso que significa falar para Benjamim Netanyahu: eu reconheço Jerusalém como a capital do povo escolhido. Eu reconheço que Jerusalém é a capital de Deus. É ali que Deus estabelece a luz e a ordem. Eu reconheço, Senhor, a tua palavra. O mundo está gritando, Satanás está rosnando em ódio, porque quando Jerusalém é estabelecido como capital, quando Jerusalém é estabelecido como centro da vontade de Deus, os homens não podem ter outros deuses, e os homens estão cheios de deuses. Quando Jerusalém é estabelecido como capital, eles não farão imagem de escultura diante deles. Segundo mandamento. Quando Jerusalém é estabelecido como capital do povo de Deus, eles não vão tomar, o povo não vai tomar o nome de Deus em vão. As falsas religiões vão cair. Quando nós reconhecemos Jerusalém como capital do povo de Deus, nós vamos lembrar do dia de sábado para santificar. Só para dar rapidamente o que é isso? É completar a obra de Deus. Aquele que começou a boa obra na minha vida vai terminar. Isso é santificar o sábado. Amém? Quando nós reconhecemos Jerusalém como a capital do povo de Deus, nós estamos falando que nós vamos honrar nosso pai. Nós estamos falando que nós vamos honrar nossa mãe. Quinto mandamento, com promessa. Quando nós reconhecemos Jerusalém como a capital do povo de Deus, nós estamos dizendo que nós não vamos matar. Nós não vamos matar. Quando nós não reconhecemos, nós vamos matar. Nós vamos roubar. Quando nós reconhecemos Jerusalém, nós estamos dizendo que nós não vamos adulterar. Quando nós conhecemos Jerusalém como capital do povo de Deus, nós estamos dizendo que nós não vamos furtar, não vamos roubar. Agora eu pergunto para você, você acha que por que o mundo está gritando? Por que os países estão gritando? O que é que o Donald Trump fez? Será que o Donald Trump sabe o que ele fez? Diga assim para as pessoas, a pessoa que está do seu lado: eu não sei, mas eu sei o que ele fez. Deus está nos falando o que ele fez. Nós sabemos o que ele fez. Nós não somos cegos. Quando nós reconhecemos Jerusalém como a capital do povo de Deus, nós estamos dizendo que nós não vamos dar falsos testemunhos. Nós não vamos mentir. Nós não vamos falar mal das pessoas. Um outro dia, numa outra oportunidade, nós podemos falar de cada uma dessas coisas, né? Quando nós reconhecemos Jerusalém como a capital do povo de Deus, a Bíblia diz que nós não cobiçaremos o que não é nosso. Amém? Benjamim Netanyahu, Benjamim, o irmão mais velho, mais novo de José, sexta-feira falou assim para outras nações: reconheçam Jerusalém como capital de Israel. Reconheçam a cidade de Davi. Reconheçam Deus falando com
uma das maiores autoridades de um povo escolhido aqui na terra. Primeiro, vários ministros, mas ele é o primeiro. Num país onde tem democracia, onde o lugar... Benjamim Netanyahu não está ali por acaso, como o rei Ciro não estava ali por acaso na Babilônia e falou para o povo de Israel: voltem para a sua cidade e reedifiquem os muros e os portões. Foi Deus que levantou Ciro, é Deus que levanta as autoridades, é Deus que levanta homens, que destrói reinos, que estabelece reinos. Nós podemos trazer para a nossa história aqui coisas simples, grandes e tremendas, mas uma agenda também. Tem caráter, tem moral, tem ética, mas tem uma agenda a ser cumprida. E nós nos levantamos. Há uma lei, há uma agenda a ser cumprida. Nós não vamos adiar. Não vai ser meus filhos, não vai ser o vizinho que vai cumprir, não, sou eu. Não vai ser fulano, não vai ser ciclano. Eu vou valer por 10, pastor. A minha força será por 10. De cada mulher, de cada jovem, de cada homem desse lugar, Deus está levantando uma força de trabalho. E eu não vou fazer só por mim, eu vou me levantar com uma força de 10 homens, de 10 mulheres. Mulheres guerreiras, jovens guerreiros, homens guerreiros. Você pode dizer amém? Você pode glorificar o Senhor? Você pode ficar de pé e aplaudir o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Diminui as luzes, amados, vamos orar. Vamos agradecer o Senhor. Essa palavra foi gravada. Vamos ouvir essa palavra essa semana. Vamos meditar nela, vamos lembrar dos nossos compromissos. Vamos lembrar que as águas estão sendo agitadas no planeta, no Brasil, em Itaboraí. Aleluia, aleluia. Vamos ministrar um cântico. Eu quero orar na sequência. São 9 horas e 11 minutos. Estamos terminando. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia. Eu gostaria que você fizesse essa sua adoração de braços erguidos aqui na frente. Sai do seu lugar e vem aqui cantar essa música junto com o pastor, em rendição à palavra de Deus, em reconhecendo o senhorio do Senhor. Amém? Reconhecer o senhorio do Senhor. Coloque ordem na sua vida. Sai do seu lugar, amado. Diminui um pouquinho o louvor. Queridos, preste atenção. Nós nos rendemos essa noite, amém? Nós nos rendemos. Nosso país, a nossa família é um país. Nós somos os reis, nós somos os líderes, nós somos aqueles, os homens que apontam uma direção para a nossa casa. Nós nos rendemos e reconhecemos o senhorio do Senhor Jesus, reconhecendo Jerusalém como a capital do Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? E nós nos submetemos, não olhamos para nós, não olhamos para as circunstâncias, não olhamos porque nós estamos ali naqueles pavilhões, nós somos pequenos em nós mesmos, mas nós olhamos para a palavra de Deus, para o Rei, o Todo-Poderoso que nos convoca através do primeiro-ministro de uma nação que não é uma nação qualquer, amado, é Jerusalém, é da onde Jesus, ele morreu e ressuscitou e ascendeu, e ele disse que vai voltar, e ele vai voltar lá, é lá que ele vai voltar, e ele vai voltar
judeus é o povo de Deus. O povo de Deus está escrito no livro da vida. Eu e você somos o povo de Deus. Eu e você somos os judeus espirituais dessa cidade, desse país. E Deus está nos chamando, nos convocando para uma guerra, amados. Então nós nos rendemos nessa noite, nos rendemos com a nossa vida, nos rendemos com os nossos argumentos. Nós rejeitamos a mídia mentirosa, nós rejeitamos aqueles que estão tentando destruir as famílias, nós rejeitamos aqueles que estão tentando destruir o casamento, nós rejeitamos aqueles que querem prostituir, fornicar, mentir, roubar, cobiçar. Nós rejeitamos a mentira, nós nos prostramos e adoramos a Deus, reconhecemos o